Uma boa noite a todos. Cumprimentamos os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém bonito. Louvado seja Deus por essa noite especial de sábado, a qual o Senhor reservou para estarmos celebrando hoje 20 anos de igreja organizada. 20 anos de organização eclesiástica, mas ao todo são 86 anos de história na cidade de Pedrinhas. Louvamos a Deus pela presença de cada um dos que vieram, tanto os pedrinhenses, amigos, familiares, vizinhos, igrejas convidadas, como também os que vieram de outras cidades. Nós vamos dar início a esta noite trazendo um breve resumo, relato, um resumo histórico que conta um pouco, que narra um pouco da história nesses 86 anos. Tudo começou no ano de 1938, quando Pedrinhas ainda nem era uma cidade emancipada. 2 jovens corajosos se dispuseram a espalhar o Evangelho de Cristo pela comunidade. Um se chamava Joaquim Ramos, vindo de Riachão do Dantas para morar com sua família no povoado Campestre, em um sítio chamado Flor do Limoeiro. O outro era o pedrinhense Natanael Carvalho, conhecido por Zota. E foi através do pioneirismo desses 2 servos de Cristo que o presbiterianismo chegou em Pedrinhas. Inicialmente, os cultos eram realizados nos lares, até que um terreno baldio na Praça Francisco Teotônio pudesse ser comprado e o templo construído depois de um certo período, estando de pé na mesma localização até o dia de hoje. A primeira membresia da congregação foi composta pelas famílias de Joaquim, de Natanael, o Zota, e a de João Alves, incluindo a sua filha Odete, que, sendo uma das pioneiras deste trabalho, serviu aqui com amor e zelo até o fim de sua lida na terra. O primeiro pastor a pregar, ensinar e prestar assistência a este campo foi o reverendo Alceu Barra de Oliveira, pernambucano, filho de Martinho de Oliveira, fundador do SPN, o Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, em 1899. O reverendo Alfeu serviu como pastor em Aracaju, em Estância e região, de forma intermitente e ampla, entre as décadas de 30 até 70, sendo muito querido por todos, segundo informações do artigo A Centenária Igreja Presbiteriana de Estância, 119 anos, publicado pelo site Tribuna Cultural em março deste ano. Um fato curioso é que, segundo relatos, ele percorria a nossa região montado em um burro. Assim foi a caminhada ministerial e a passagem, por um tempo, por aqui, do reverendo Alceu Barra de Oliveira. Em meados de 1960, a família Carvalho mudou-se para Salvador e ainda na década de 60, um filho do senhor Zota volta para Pedrinhas como pastor ordenado após estudar teologia no Seminário Presbiteriano do Norte. Trata-se do reverendo Neemias Araújo de Carvalho. Ao longo dos 66 anos de lutas e conquistas, como congregação da Igreja Presbiteriana 12 de agosto, de Aracaju, muitos outros pastores, seminaristas e missionários passaram por aqui, deixando suas parcelas de contribuição em prol do reino. Registra-se ainda nesse período o trabalho incansável do presbítero Gessé Agostinho Bezerra, que após sua conversão a Cristo em 1982, passou a servir com fervor e alegria, junto à sua amada esposa, Dona Aurinha, e família. E até hoje ele está aqui, louvando a Deus e contando essa linda história conosco. Ele está por aqui? Está lá. Hoje ele está mais recluso, ali. Muitos foram os servos e servas que passaram por aqui e deixaram sua marca. Os nomes são tantos que o tempo de um culto seria pouco para citá-los e compartilhar sobre os momentos inesquecíveis vivenciados junto a eles. Alguns não estão mais em nosso meio, como Dona Odete,
Inês, Aurinha e Francisquinha. Outros permanecem vivos e servindo a Cristo dentro de suas possibilidades. Após 66 anos, como congregação da IP12, em 4 de janeiro de 2004, ocorre a sua organização eclesiástica, tendo como pastor, na época, o reverendo Heber Pinheiro, conosco aqui esta noite. E hoje celebramos 20 anos como Igreja Presbiteriana de Pedrinhas, tendo outros pastores passado por aqui durante esse período, entre eles o reverendo Marcos Vitor, reverendo Wellington Santos, reverendo Marcos Badia, que por um ano executou aqui os atos pastorais, e também o atual pastor, reverendo Aloísio Vicente da Silva Júnior, este que nos fala. Tendo sido designado como pastor evangelista pelo Presbitério Sul de Sergipe, PSSE, e empossado em 16 de janeiro de 2023. A igreja segue de pé, tendo como um dos frutos desse belo trabalho a nossa amada congregação em Arauá, nossos irmãos estão aqui também, os de lá, além de outros campos espalhados pelo estado que nasceram daqui, e tendo como cabeça Jesus Cristo, do qual, como Paulo vai falar em Colossenses 2, verso 19, todo o corpo, suprido e bem vinculado com suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Que possamos continuar servindo ao Senhor Jesus com temor, tremor e disposição, baseados no que Cristo disse no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. Amém. Neste momento, depois de termos conhecido um pouco, e saibam que foi um resumo de toda essa longa história, para muitos que não conheciam ainda, assim como eu que fui conhecendo com o passar dos meses, chegando aqui ano passado, digamos que recentemente, né? E precisavam conhecer e estarem aqui conosco para situarem-se a respeito desse trabalho que tem ainda rendido muitos frutos e ainda assim será para a glória de Deus aqui nesta localidade, aqui em Pedrinhas, se assim o Senhor nos permitir. Nós vamos estar fazendo uma primeira oração, essa oração é de gratidão ao Senhor. Eu convido todos nesse momento, em reverência a Deus, a estarem de pé em seus lugares. Eu quero convidar para orar de maneira audível com todos nós, o pastor Natanael, ele que é vice-presidente do Presbitério Sul de Sergipe, atualmente, e pastor na Igreja Presbiteriana de Lagarto. Deus amado, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Somos gratos ao Senhor, Pai, por fazer parte da história da Igreja Presbiteriana aqui em Pedrinhas. Amém. E louvamos, Pai, que o Senhor nos trouxe nesta noite a este lugar, ó Deus, para cultuar, para glorificar e para Te agradecer, ó Deus, por esta comunidade. Te agradecer pelos pastores que passaram por aqui. Te agradecer, ó Deus, por aqueles que tomaram a iniciativa de iniciar um trabalho árduo, mas, ó Deus, que deu frutos, e os frutos têm permanecido. Amém. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Ó Deus, um dia esta comunidade aqui nasceu, e assim nós cremos na Tua palavra, que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Amém. Essa porta foi aberta, ó Deus, pelo Senhor. Ó Deus, para que muitos possam entrar por ela, possam, meu Deus, ouvir a Tua voz, possam, meu Deus, confessar Jesus como Senhor das suas vidas. Amém. Pai amado, muito obrigado por esta noite. E obrigado, ó Deus, por esta igreja. Obrigado pelo conselho desta igreja. Amém. Na pessoa do seu pastor Aloísio,
o Senhor continue abençoando essa comunidade, ó Deus. Mas tudo isso para engrandecer e glorificar o Teu santo nome. E, ó Deus, que o Teu Espírito Santo tome, ó Deus, o comando do culto que estamos prestando ao Senhor. E tudo que for feito neste lugar tem um só propósito, glorificar o Teu santo nome. Amém. Que vidas nesta noite possam ouvir a Tua voz, reconhecendo, ó Deus, que é pecador e precisa de se arrepender, precisa confessar os seus pecados, entregar suas vidas àquele que é Senhor e Salvador. Usa, ó Deus, o instrumento nesta noite, aquele que vai trazer a mensagem, ó Deus, que venha do alto para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, convido a todos a abrirem suas Bíblias, aliás, os seus inários, perdão. Novo Cântico. O Novo Cântico é o inário das igrejas presbiterianas do Brasil e do mundo. E nós vamos juntos render graças ao Senhor com o hino 62, que tem por título Hino de Gratidão. Descongelar a tela, eu acho. Gratidão por tudo que me deste, primeiro a salvação em Deus Jesus. Gratidão por tudo que fizeste, este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por Teu precioso amor. E agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando Teu amor pelo meu ser. Graças, graças e graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por Teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede cura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por Teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os Teus amigos e os inimigos, mas também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças e graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças e graças por Teu precioso amor. Amém. Graças damos ao Senhor
Vamos abrir as nossas Bíblias para a leitura lá no livro dos Salmos, no Salmo 77, onde estaremos fazendo a leitura dos versos de 11 a 14. Livro dos Salmos, Salmo 77, versos de 11 a 14. E eu convido a todos a fazermos uma leitura em uma só voz, todos juntos, dos versos de 11 a 14. Recordo os feitos do Senhor, pois me alegro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Mais uma vez o verso 14. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Amém. Muitas são as maravilhas que o Senhor tem operado e vai continuar operando em nosso meio. Os irmãos podem sentar. E nós convidamos, neste momento, a equipe de louvor para estar entoando 2 cânticos espirituais. Salve, amados, com a graça e a paz do nosso Deus. Amém. Vamos colocar-nos de pé, mais uma vez, para louvarmos ao Senhor.
aí, Senhor. Olha, Jesus. Eu não tô vendo nada. Eu também não. Que coisa linda, como é bom louvarmos a Deus. Motivos nós temos de sobra. Nos faltam palavras para descrever tamanha alegria de tudo que o Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito. Chegamos ao momento de contrição, onde deixaremos para a meditação de toda a igreja uma leitura que se encontra lá em Romanos, na carta que Paulo escreveu aos cristãos que estavam em Roma, no capítulo 8, versículos de 1 a 6. Romanos 8, versos de 1 a 6 da palavra de Deus, que nos diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Assim nos chamou o Senhor, para andarmos em Espírito, e não para satisfazer a vontade da carne. Embora o pecado muitas vezes nos assedie todos os dias, cabe a nós lembrarmos do que Paulo também nos disse na palavra de Deus, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Nesta luta, nós a cada dia seguimos partindo em busca da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, neste momento, nós vamos orar e cada um é convidado nesse instante a fazer uma oração particular, só você e Deus na sua mente. E depois desse instante de uma oração silenciosa, eu quero convidar o pastor Anderson, da Igreja Batista, aqui conosco, para estar quebrando o silêncio e fazendo uma oração audível conosco. Confessemos os nossos pecados ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai. A tua palavra diz em 2 Crônicas 7:14: se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar, se desviar dos seus maus caminhos e buscar a sua face, o Senhor os ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra.
Eis aí, Senhor, o teu povo em um momento de confissão, em um momento, ó Pai, onde nós pedimos ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Pedimos ao Senhor, ó Deus, a anulação, Deus, da dívida que está contra nós. E nós queremos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, buscar a Tua face, Deus, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Ó Deus, vem perdoar os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Nós pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vem curar, Deus, as nossas vidas. Vem sarar, Senhor, as nossas feridas, os nossos sentimentos, ó Pai, que não estão em acordo com os teus sentimentos. Cura-nos, ó Deus. Transforma-nos, ó Deus. Faça em nós o teu querer e a tua vontade. Continua, Senhor, recebendo esse momento de louvor, esse momento de culto, esse momento de ação de graça que nós a ti dedicamos. Pois nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, queridos. Mais uma vez, vamos adorar ao Senhor através de cânticos espirituais com a equipe de louvor. Vamos colocar de pé mais uma vez, irmãos? Yes.
Nós queremos registrar também que o culto esta noite está sendo transmitido. Tem pessoas em vários locais aí, seja de Sergipe, onde mais em outros estados do Brasil estiverem assistindo. Sejam todos bem-vindos online também. E quem está na transmissão é o nosso amigo Neemias. Qual o sobrenome do homem? Moura. Neemias Moura, aqui fazendo o registro conosco. Deus abençoe os que estão em suas casas acompanhando também. Chegou um momento especial, é um momento onde pedimos santa reverência, respeito, silêncio, porque nós estaremos ouvindo a palavra de Deus. Esta noite será transmitida pelo servo dele, o reverendo Heber Pinheiro, que atualmente está pastoreando na igreja presbiteriana em Itabaianinha, a qual eu tive o prazer de conhecer nesse pequeno período em que aqui estou. Fui por lá, preguei a palavra também, e nós nos alegramos em ver tantos irmãos de lá aqui conosco essa noite. Sejam muito bem-vindos aqui. Nós vamos, antes de conceder a palavra ao pastor, convidar o reverendo Marcos Badia, ele que é o presidente atualmente do Presbitério Sul de Sergipe, pastor na IPB em Riachão do Dantas, também é secretário da Sinodal do SAFs, do nosso presbitério, e conhece bem do sínodo, né? Sinodal, não do presbitério, perdão. E ele conhece bem esse campo, né? Conhece bem esse trabalho. Um amigo querido, e que Deus esteja assim usando ele nesta oração pelo ministro da palavra desta noite. Eu convido a todos a estarem de pé em seus lugares. Meus amados, saúdo a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Alegria estar aqui, né? De volta. Essa turma boa aí, firme. E nós estamos, então, representando o presbitério, eu na condição de presidente do presbitério do Sergipe, e o reverendo Natanael Félix Cruz na condição de vice-presidente. Fizemos uma dobradinha, né? Há uns anos, ele presidente e eu vice, e agora e o presidente e ele vice. Também está aqui representado o Sínodo de Sergipe, na minha pessoa, que eu sou vice-presidente do Sínodo de Sergipe. O presbítero Reinaldo, ele não pôde estar, e ele me pediu para trazer uma saudação e felicitações à igreja aqui presbiteriana em Perdens. Estamos felizes em poder rever os amados irmãos, né? E alguns que nós fizemos amizades, né? Irmãs também, como a irmã Mundinha, né? E outros irmãos e irmãs aqui. E de ver a igreja caminhando, né? Podemos dizer, Veneza até aqui nos ajudou, Senhor. Ficamos felizes, né? Os irmãos do conselho, os diáconos, junto com o pastor é o primeiro campo como que ele dirige como igreja, é a primeira vez que ele dirige um conselho, e com certeza os irmãos estão aí tendo paciência com ele, né?
e a gente vai aprendendo aos poucos, né? Como se diz, é vivendo e aprendendo. Vamos orar para que Deus possa, assim, usar o seu servo. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos na beleza da tua santidade. Agradecemos, teu Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, agradecemos porque o Senhor escolheu ministros da palavra para, Deus, alimentar o seu povo. E nesta hora, Deus, bendita, de profunda gratidão a Ti, nós suplicamos, ó Deus, pela vida do Teu servo, que o Senhor use como instrumento nas Tuas mãos para transmitir a Sua palavra, no poder, ó Deus, e na autoridade do Espírito Santo. Nós, ó Deus, agradecemos mais uma vez pela Tua igreja neste lugar e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nós somos gratos a Deus, somos gratos também pelo convite que recebemos do pastor e do seu conselho. Também recebemos um convite, né? O campo missionário lá de Itabaininha recebeu um convite para estar aqui. E eles vieram numa alegria, relembrando os velhos tempos, né? Que faziam também essa viagem para estar aqui com os irmãos. Convido a amada igreja a estar abrindo suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, versos 42 ao 47. Livro de Atos, capítulo 2, de 42 a 47. Diz assim a palavra do Senhor: e preservavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, preservavam unânimes no templo. Deixa eu ver que minha vista pulou aqui, viu? Preservavam unânimes diariamente, preservavam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Reunimos-nos aqui para celebrar o jubileu de porcelana da Igreja Presbiteriana em Pedrinhas. 20 anos da jovem senhora, a IPP, como ainda é chamada, sendo que a história de 86 anos de proclamação do Evangelho, 20 de organização eclesiástica. Assim, uma senhora jovem. Parabéns aos que fazem a igreja atual e aos que fizeram parte dessa belíssima história. Toda igreja, ela precisa fazer um exercício avaliativo da sua história. Precisamos analisar que igreja fomos, como éramos, o que fazíamos e por que assim o fazemos. Ainda enfatizamos que toda a igreja
ela precisa ter uma meta em sua dinâmica. O que queremos fazer? Por que e como fazer e em quanto tempo será feito? Além disso, toda a igreja precisa ter um desejo latente em seu coração. Devemos ansiar certas coisas porque são desejadas pelo Senhor. Devemos analisar que a igreja temos sido até aqui para encontrar respostas que nos levem a ser a igreja que precisamos ser. É sabido que a igreja, como corpo de Cristo, é um reflexo de cada membro que a compõe. Estamos pensando na igreja local, também chamada na teologia da igreja visível. Porém, para ser uma igreja vibrante, precisamos de um modelo para mirar. Todos precisamos de um propósito para servir de referencial. Alguma vez precisamos mesmo de princípios. Quero tomar algumas passagens do livro de Atos dos Apóstolos, porque creio que podemos aprender muito com a igreja primitiva, para sermos igreja que precisamos ser. A dezena de características podemos destacar da igreja primitiva para aprendermos. Diga-se de passagem que todas são relevantes, mas temos pouco tempo para alancar todas aqui. Por isso aqui vão algumas características. A primeira, precisamos ser uma igreja de oração. Antes mesmo de ser revestida de poder do alto, a igreja primitiva era uma igreja de oração. Lucas registra que todos preservavam unidos em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Atos 1,14. Estava ali a liderança da igreja, mas também os liderados. Havia naquela assembleia cerca de 120 pessoas. Aqueles irmãos e irmãs oravam de modo coletivo e perseverante. Pela intensa oração, milagres aconteciam. Os apóstolos eram libertos das cadeias. Muitos se convertiam, inclusive Saulo, que era um perseguidor da igreja. Os irmãos tinham visões, decisões eram tomadas. Irmãos viviam com alegria, mesmo quando perseguidos. E muitas outras obras o Senhor podia fazer. Ao ver que a igreja estava vivendo em oração, ainda podemos dizer que orava de um modo unânime. A oração fazia parte da vida da igreja. Por isso, precisamos e desejamos ser uma igreja de oração. Um segundo ponto, ela precisa ser uma igreja ousada. Assim que o Espírito Santo foi derramado sobre aquela assembleia, a ousadia tomou parte da sua vivência na sociedade.
O ambiente no qual a igreja estava era extremamente hostil. Diz o texto que havia zombaria. Atos 1,13. Porém, a ousadia parava sobre as pessoas que compunham a igreja. Deixa eu abrir um parênteses aqui, de falar um pouco da ousadia desta igreja. Presbítero Gessé, diácono Daniel, foi um dos companheiros nossos, quando alguns irmãos foram perseguidos lá na cidade de Balsas. E nós recebemos 15 irmãos, 2.100 quilômetros daqui. E quando saímos de lá, entregamos 65 irmãos. Amanhã, aquele que era missionário nesse campo vai estar pregando aqui. Era a congregação Água Viva lá em Balsas. Ela lembra muito da igreja de Pedrinhas pela ousadia de ir lá e plantar. É uma igreja. A segunda igreja de Balsas. Isso é ousadia. Jesus disse que iria ao Pai e enviaria o Consolador, dizendo que ele habitaria conosco e estaria em nós. A igreja de Atos, sobre aproveitar bem a promessa de Cristo, de forma que o Espírito Santo era que operava tudo na vida da igreja. O Espírito Santo manifestava dons, manifestava os frutos de vida e toda manifestação de poder, de conversão de vidas. A igreja sabia que não podia negligenciar o Espírito Santo. Eles nem cogitavam nessa hipótese, pois sabiam que nada podia fazer sem ele. A ousadia era tanto e tão impactante. Quando Pedro abre a boca e fala com toda a intrepidez, dizendo: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres e prodígios. Vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Precisamos ser uma igreja ousada em nossa geração, em nossa cidade. Todavia, lembremos-nos que para ser uma igreja ousada é preciso ser revestida com o poder do Espírito Santo. Terceiro, precisamos ser uma igreja da palavra. Precisamos ler, meditar na palavra. A igreja precisa viver a palavra como a igreja primitiva fazia. Nossa vida precisa ser conduzida pela palavra. Não podemos viver com base no que sentimos ou nos balizamos, ou no que achamos. Não mesmo. A nossa bússola deve ser a palavra de Deus. A igreja primitiva tem muito a ensinar nesse ponto. Ela nos conduziu pela palavra a pregar a palavra. O primeiro sermão da igreja primitiva foi encharcado com a palavra. Foi citações da Escritura do começo ao fim. Aquela igreja não apenas ouvira sobre a palavra, mas era uma igreja que conhecia muito bem a palavra. Na defesa de Estevão,
em Atos 7, Estevão responde com muita sabedoria às acusações, usando a história do povo de Israel. Leia o capítulo 7 de Atos e observe o exemplo de Estevão. Ele cita Abraão, ele cita José e seus irmãos e pai, Jacó, depois ele vai citar Moisés, a geração dos israelitas que recebeu a lei no Monte Sinai, José e a geração que tomou posse na terra prometida. Ele vai falar sobre Davi, ele vai falar sobre Salomão. Um cuidado que devemos ter a fim de reconhecermos este valor das Escrituras e ficarmos atentos para não nos habituarmos a uma cultura religiosa e utilizarmos a Bíblia como mero ritual. Uma igreja assim que prega, ela não tem outra mensagem. O que tem para falar ao povo é extraído da Escritura. Por isso, precisamos ser uma igreja assim também, que pregue a palavra. Quarto, precisamos ser uma igreja temente. Uma igreja da palavra. Consequentemente, é aquela que teme a Deus. Diz a Escritura que em cada alma havia temor. Aquela igreja caminhava no temor do Senhor. Os desafios eram muitos. O sistema hostil da religiosidade daquele contexto era bruto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, verso 10. É nisso que a igreja de Atos se mostrava muito sábia. Em todos havia temor, não medo de conhecer a Deus e de se aproximar dele, mas um profundo cuidado de não desagradar e conhecimento da sua grandeza. Havia uma total reverência ao Senhor. Aquela igreja temia a Deus. Ela não tinha medo do sistema, nem medo de uma sexta-feira 13, nem medo de sair de casa com o pé esquerdo. Não. Temia condições pagãs. Não temia nem mesmo a morte. Ela temia ao Senhor Deus. Por isso, vivia uma vida santa. Pureza fazia parte da sua vida, porque o temor leva os indivíduos a viverem em santidade de vida. A igreja, como igreja, precisamos ser urgentemente uma igreja que tema ao Senhor nosso Deus. Quinto, precisamos ser uma igreja grande e pequena. A igreja primitiva era uma igreja grande. Ela era grande numericamente. A primeira recepção de membros foi contabilizada a quase 3.000 novos membros. Depois, o número subiu a quase 5.000 membros. Aquela igreja era tão grande que se reunia no templo.
Atos 2, 46. Aquela igreja grande também era uma igreja pequena. Assim como se reunia no templo, também era uma igreja que se reunia de casa em casa. Uma igreja grande tem os seus grandes encontros de celebração, que geralmente acontecem no dia do Senhor. Todavia, também tem os seus encontros menores, onde os crentes têm a oportunidade de promover a edificação uns aos outros de casa em casa. Enquanto a igreja primitiva viveu assim, tal como a descrevemos, ela experimentou um crescimento excepcional. Cremos que também podemos trilhar ao mesmo caminho, não só trilhar, mas experimentar aquilo que ela experimentou. Também, por isso, não hesitemos em encorajar a cada membro da Igreja Presbiteriana de Pedrinhas. A família IPP, precisamos ser uma igreja de oração, uma igreja ousada, uma igreja da palavra, uma igreja temente a Deus. Também queremos ser uma igreja grande, mas também pequena. Já temos um modelo. Os princípios já nos foram legados. Agora precisamos aplicar e cultivar em nossa vida diária o que aprendemos aqui. Amados, a Igreja de Cristo recebeu do próprio Deus a promessa de um futuro glorioso. Não poderia ser diferente, pois ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, o alicerce e fundamento. Efésios 2, 20. Além do que, o próprio Cristo, quem edifica a igreja. E dessa forma, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja Presbiteriana em Pedrinhas, portanto, em permanecendo sobre este fundamento, as Escrituras, focada na oração constante, na ousadia no falar de Cristo, no estudo da palavra, no temor do Senhor, e grande em suas reuniões no templo, e nas suas reuniões pequenas de casa em casa, tem assegurado para si um futuro glorioso. E que possamos, indo comemorando cada vez mais anos, que o Senhor dera a esta igreja, até que Cristo volte para buscar a sua igreja. E que o Senhor nos abençoe, como igreja, a mantermos nesses princípios o princípio dos apóstolos. Vamos ficar de pé. Pai de amor, Deus de infinita bondade, nós te louvamos por esta igreja, pela maneira como o Senhor trabalhou e tem trabalhado no meio desta igreja, Senhor. Por isso, nosso louvor
Por isso a nossa adoração, por isso a nossa gratidão. Uma igreja que ela tem feito não somente nesta cidade, mas ela tem alcançado outras cidades, até outros estados. Desta igreja também já saiu pastores, nascido nas laterais dessa igreja, as casas próximas. Tivemos, Senhor, irmãos que já estão na glória, que foram professores, que mostravam justamente esses princípios que eram ensinados, que ainda são ensinados agora pela nova geração. Pai Santo, derrama da tua graça, Senhor, cada dia mais e mais, sobre o pastor, sobre o anjo dessa igreja, sobre o reverendo Aloísio, sobre o seu conselho, junta diaconal, enfim, Senhor, sobre cada membro aqui. É que nós te rogamos confiadamente, em Jesus Cristo, amado Filho. Amém. Amém. Obrigado. Aí. Bom, nós vamos encerrar neste momento, depois de termos orado ao Senhor, com a impetração da bênção apostólica pelo reverendo Marcos Badia. Receber a bênção, amados. Senhor, nós agradecemos pela tua palavra, agradecemos a Deus por estes momentos e estamos aqui de gratidão ao Senhor. Amém. Que o Senhor Deus receba dos mais altos céus um cheiro agradável para uma suave às tuas narinas. E agora, Pai, como ministro da palavra dos sacramentos, eu despeço teu povo dizendo, meus queridos, idem em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito de Deus repousem sobre vós, meus queridos irmãos, e sobre todo Israel de Deus, aqui e em toda parte, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Meus irmãos, podem sentar. Noite de bênçãos, noite de alegria, de regozijo na alma, no coração. Nós estaremos passando para a apresentação dos visitantes. Tem alguma lista aí para me ajudar, uma colinha? Os diáconos conseguiram esse feito ou não? Rapaz, mas vamos louvar a Deus pelas igrejas que estiveram aqui. Mateus. Então, a gente agradece às igrejas, né, que vieram com seus representantes. Pedimos, por favor, que para que todos conheçam, cada igreja que eu for falando, vá se levantando aí, dando um sinal para todos conhecerem. Junto com o pastor Marcos Badia veio os irmãos de Riachão, do Dantas, a família, né? Ele veio com a sua família. Levante aí, a esposa, Sueli, as filhas, Laís e Maria Luísa, né? Sejam muito bem-vindos, foi um prazer. Lá de Lagarto, quem veio juntamente com o pastor Natanael, temos os diáconos da Casa do Senhor, presbítero também, não foi? E são esses os oficiais que vieram juntamente com o nosso amado pastor Natanael. Levem todos um abraço nosso também. Juntamente com o pastor Eber, a família maior. Cadê os de lá de Itabaianinha? Olha, rapaz, fiquei sabendo que havia uma comitiva boa. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Levem em cada uma dessas igrejas um abraço nosso aqui de Pedrinhas também, viu? E lá da Batista Restauração, junto
aqui de Pedrinhas, juntamente com o pastor Anderson. Quem foi que veio? A família dele, a família, esposa, filhas, né? São sobrinhos também, e irmãos na fé. Então, são eles, né? Os que vieram juntamente com o pastor Anderson. Que Deus abençoe vocês e leve um abraço nosso também para os demais que não puderam estar aqui. Além do mais, congregacional também. Cadê os irmãos da congregacional? Aqui, rapaz, que prazer tê-los conosco. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. A missionária veio? A missionária Sandra, exatamente. Foi nos informado que a missionária também estaria nesta noite prestigiando esse momento conosco. Que Deus abençoe, minha querida, e a todos os irmãos da congregacional, o presbítero João de Deus, também leve um abraço nosso. Ele também justificou que não poderia estar conosco. E que Deus continue abençoando esse trabalho. Além do mais, nós temos amigos, irmãos, vizinhos, familiares dos nossos irmãos. Podemos registrar aqui alguns deles. A congregação de Arauá, levanta aí para os irmãos conhecerem os nossos irmãozinhos lá de Arauá, da nossa congregação. Está aí, alguns deles vieram representando os demais. Nós temos o amigo Neemias Moura, que esteve fazendo a transmissão conosco. Também aqui sentadinho de azul. Adilton, me ajude para não errar o nome dele. Como? Rogério Almeida. Adilton fala rápido, né? Rogério também, seja muito bem-vindo. Quem mais aqui que eu não estive citando? Então, tem muita gente, né? Veio muitos amigos aqui também. Se a gente for falar mesmo de nome, passaríamos aqui a noite, seria pouco. Mas a gente louva a Deus pela presença de todos, aqueles que não foram citados aqui, que Deus esteja abençoando, cuidando e conduzindo vocês ao saírem daqui em paz para suas casas. Nós preparamos um delicioso chá da comunhão, algo que acontece todos os domingos aqui na igreja, e a gente transferiu para o sábado, e agora de uma maneira muito especial e muito bem reforçada. Então, as irmãs que já estão lá dentro, por favor, avisem que podem estar preparando aqui na mesa, que vai ser servido aqui nesta mesa. As irmãs já estão se organizando lá por dentro. Pedimos aos diáconos, aos irmãos, que estejam ajudando com as coisas mais pesadas aqui, o arranjo da mesa, e será servido aqui. Lembrando que amanhã teremos uma EBD especial, classe única, pela manhã às 9 horas, também com classe para as crianças, né? Conforme eu tinha visto lá no grupo, procede também para as crianças, uma sala, e a outra sala, a classe será para os adolescentes, jovens e adultos. À noite, às 19 horas, culto aqui na igreja. Todos que vieram hoje, se puderem vir amanhã, estão convidados, e teremos como pregador, o preletor, o reverendo Marco Antônio. Marco Antônio está servindo na igreja presbiteriana em Aruana, é um dos bairros lá de Aracaju. Estará aqui pregando a palavra. Então é isso, né? Nada mais a considerar. Vamos aguardar que a mesa seja posta aqui e estaremos recebendo algum comando nesse sentido. Vocês têm mais uma aí? Vocês têm mais uma? A equipe de louvor daria para puxar só mais uma aqui, enquanto isso? Só enquanto vai preparando aqui. Dá para ser? Camille disse que está preparada. Essa equipe é preparada. É uma bênção. Então vamos aguardar um pouquinho aí, que os nossos queridos da equipe de louvor estarão entoando mais uma canção que eles tinham deixado aí preparado para nós, para a glória de Deus. Enquanto isso, as irmãs estejam preparando aqui a mesa.
E nós vamos colocar de pé mais uma vez. Estica as pernas. Vou pegar uma dessa aqui. Todos sentados estarão recebendo e convidamos as mulheres logo porque a gente está com fome. Estou brincando. Mas as irmãs já podem vir servir e cada um estará recebendo em seus lugares, certo? Decidimos fazer assim, achamos por bem.